Já de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso segundo bloco e a gente continua falando de política porque o assunto interessa e eu estou recebendo aqui o deputado federal Cibá Machado do Partido dos Trabalhadores. O deputado hoje trouxe uma pauta interessante com uma audiência pública na Assembleia Legislativa debatendo aquela PEC polêmica que autoriza universidades públicas a cobrar mensalidade em curso de pós-graduação. A gente vai falar disso já, mas antes eu preciso tocar num assunto com o deputado. Ele que foi notícia nacional essa semana por conta de um episódio na Câmara em que ele chamou um pessoal lá para briga e a coisa repercutiu. O senhor está mais calmo, deputado? Não, mais calmo, tranquilo. Tá tranquilo? Né? Ali é um daqueles dias que o nordestino gosta de chamar de dia de cão, né? Claro que é uma tensão, esse foi um ano de muitos embates, muitos conflitos, desgaste psicológico violento. E os garotos que estavam lá já faziam dias, já faz dias que eles estão lá na Câmara. Ainda estão, né? Estão acampados. Ainda estão lá e provocam mesmo, provocam para... Aí naquele dia, como ninguém é de ferro, tem um dia que acaba a paciência esgotando. Mas foi isso, eu sei que eu me excedi, sei que não poderia ter dito aquilo e acabei, e aquilo foi um ato assim que veio, que explodiu. Mas lhe rendeu alguns problemas, porque tem uma denúncia contra o senhor por incitação ao crime, junto à Procuradoria-Geral. Já é parte da disputa política, porque tentaram convencer o PSDB a entrar com representação contra mim, porque não pode ser outra pessoa, tem que ser partido político, né? E o pessoal mesmo do PSDB me ligou dizendo que não iam fazer isso. Sim. Então tem uma representação pessoal de algumas pessoas dizendo que o Ministério Público, porque houve uma coincidência entre a minha fala e o dia seguinte tinha um pessoal dos sem-teto lá no Senado e acabaram indo, não sei nem porquê, quando eu soube, já estava tendo uma confusão lá fora. E aí querem associar que os empurra-empurras de lá fora tem a ver com a minha fala. Mas a gente sabe que isso aí já é querer, digamos assim, fazer disso mais um ato político da disputa que está lá. Deputado, o senhor, principalmente depois que assumiu a liderança do PT na Câmara, tem se notabilizado por algumas atitudes incomuns, né? Essa dessa semana, afirmações que o senhor faz, aquela história da CIA, enfim, uma série de questões que são colocadas na mídia nacional e lhe colocam em evidência, mas também traz uma carga de críticas muito forte. Isso é pensado? É uma coisa que surge naturalmente? Qual é a estratégia do senhor? Não, eu estudo o assunto e é uma marca minha. Eu não posso ter medo de dizer o que eu estou pensando. Eu posso estar enganado. Não quer dizer que sou dono da verdade. Mas eu procuro saber. Então, quando eu cito a CIA das minhas falas, é porque quando você lê o golpe no Brasil de 64, eles estavam lá. Você vai olhar o que foi feito contra João Goulart, está tudo repetido hoje contra Dilma Rousseff. Ponto a ponto. O que foi feito nos países da América do Sul. Então, havia umas ditaduras militares, com confrontos, com guerrilhas, com sumiço de pessoas, violência, tortura, deportação e assassinatos. Então, não se brinca com essas coisas. A inteligência que está posta contra a Venezuela, contra a Argentina, Uruguai, Paraguai, o que fizeram com Lugo, Fernando Lugo. Então, tira agora a violência, tira lá e vai para o golpe da caneta, envolvendo setores do judiciário, imprensa, setores das empresas. Esse jogo está posto em todos os países da América do Sul. Mas vamos voltar para o momento atual. O Brasil tem um problema, isso é indiscutível. E tem um problema político que desencadeia problemas econômicos, sociais, etc. E o ano de 2015 está praticamente perdido politicamente, porque esse embate entre as forças políticas faz com que o Brasil não avance. E o senhor, como defensor do governo, líder do governo, o que é que propõe? Propusemos uma série de coisas. Uma delas é que a Justiça diz que está investigando índice de corrupção na Petrobras, criou a Operação Lava Jato, Polícia Federal, Ministério Público e tudo mais. Muito bem, deixa eu tocar isso. Mas nós estamos propondo um acordo de leniência. Por quê? Porque a inteligência das empresas brasileiras não pode ser ceifada. Se as empresas deixarem de produzir aqui, vai vir as empresas de fora. Aí é onde entra uma das minhas desconfianças de que isso é armação também. O Brasil perdeu quase 2% de seu PIB por causa da Operação Lava Jato. Então, tudo bem, prenda ladrão, mas deixa o país trabalhar, não pode prender o país. Aí andaram mandando fechar todos os contratos da Petrobras e as empresas todas falidas demitiram profissionais. Tem engenheiros da área naval que para poder fazer um navio, isso leva 5 anos para treinar
um engenheiro na área naval de volta, nós vamos perder essa inteligência? Mas o senhor propõe a leniência e diz que se é para investigar e prender, que se faça. Mas, ao mesmo tempo, o senhor critica a operação que prende e pune. Não, é porque junto com essa punição, corta a empresa, corta o seu contrato. E a empresa parou, vai parar tudo. A gente perde tudo. Então, quando nós estamos propondo um acordo de leniência, é ter na lei que a justiça continua julgando o crime e vai condenar quem quiser, mas a empresa vai continuar. Tem um diretor, mas você não vai prender milhares de operários, a empresa inteira. A empresa vai ter que trabalhar. Então, se você vai olhar agora para a indústria naval, que eu estou usando como exemplo, é uma inteligência que nasceu no Lula para cá. Mas isso não já está acontecendo, porque os diretores foram presos, mas os funcionários continuam. Outros não, foram nomeados. Foi demitido 20 mil da indústria naval. Está praticamente paralisada. Quem é que vai produzir? Quando o Lula criou na lei que nós temos que colocar 60% de conteúdo nacional mas no caso da Petrobras não houve demissões. Hã? No caso da Petrobras. Porque é concurso público. Porque é concurso estatal. Mas nas outras empresas particulares está tudo demitindo. Fechou a indústria do Rio Grande do Sul. Está fechando do Rio de Janeiro. Mas vamos voltar para a audiência de hoje na Assembleia, que foi uma muito polêmica, que é, como eu citei no início aqui, autoriza universidades públicas a cobrar mensalidade na pós-graduação. Onde foi a falha na comunicação que gerou tanta polêmica? É isso que eu não sei, porque é uma PEC que está desde 2014 tramitando na Câmara. Ela passa por comissão especial, e entrou no plenário. Chegou no plenário, como tantas PEC, vai a voto. Aí de uma hora para outra virou isso. Eu não sei se por má vontade ou por desconhecimento ou o que houve, mas eu respeito quem é contra normal. Inclusive no meu partido... precisa explicar que não é bem desse jeito, né? Tem alguns pormenores. Agora, eu não sei se houve um debate, porque a gente fez esse debate aqui em Rio Branco, e sabe qual foi a minha sensação? Que realmente não tinham parado para a gente estudar melhor a situação. Então, a PEC está sendo acusada de permitir privatização das universidades. E nós estamos dizendo que não. O problema é que, para explicar o não, você demora um pouquinho, porque tem um conjunto de fatores para poder chegar lá e dizer que prova, que foi o que eu fiz agora, eu provo que ela não privatiza. Pois então, vamos lá. Qual é a medida exatamente que a PEC propõe? É porque nós estamos criando no Brasil a inovação. A inovação agora, ela tem 5 anos que nós estamos fazendo, que é quando eu comecei a trabalhar. Tem 10 anos, porque a lei da inovação é de 2003, mas para valer é agora de 2011 para cá. Para ter inovação, o que é inovação? Um pesquisador da universidade descobre uma coisa, a empresa chega, compra a patente e vai produzir isso em larga escala. Pronto, isso é inovação. Mas para a empresa poder trabalhar com a universidade, hoje é pecado capital, porque a esquerda brasileira diz que empresa dentro da universidade já é privatização. Então, tudo que parecer com isso parece privatização. Nós estamos permitindo que a universidade possa vender serviço para as empresas. Ponto final. O curso de formação de engenheiro, qualquer pessoa que entrar na universidade está mantido. Vá lá, faça a prova, passou, faz seu curso. Agora, profissionalizante é para as empresas. Não é um mestrado que a UFAC vai abrir todo ano para receber pessoas, não. Se a FIEA, que está precisando formar 20 engenheiros de eletricidade, só 20, então vai lá e paga para a UFAC forma os 20 engenheiros dele e encerrou ali o contrato. Mas mestrado e doutorado não entra nisso? Não, entra exclusivo, a especialização e o mestrado profissional, só esses dois, mais nada. Agora vamos pegar um exemplo aqui do governador, na época foi o Jorge Viana, que pagou o UFAC para formar uma turma de economistas em 15 municípios do estado. Foi lá, pagou, terminou, tá. Não é aquele curso para todo o tempo, para todo mundo, foi para aquilo. O Binho chegou e contratou o UFAC para formar todos os professores da rede estadual que ainda não tinha nível superior. Não era para todo mundo, era para os professores da rede do estado. Mas afinal, então nós estamos PEC falando isso. Andou, foi aprovada? Foi, ela foi aprovada em primeiro turno, só que ela tem uma emenda que foi apresentada que ainda não foi votada. Então está parado. Votada a emenda para aprovar ou não, ela vai para segundo turno na Câmara. Aprovada em segundo turno, aí vai para o Senado, para votar também em 2 turnos lá. Então tem muito tempo ainda para discutir a PEC. Deputado, o senhor como líder do PT na Câmara, como é que está trabalhando para ajudar a presidente? Porque ela continua com dificuldade de dialogar com o Congresso e com a Câmara. Na verdade, hoje, vamos pegar uma coisa que é complexa. A eleição de 2014 botou 28 partidos políticos na Câmara. 28 partidos políticos. Como é que você amarra 28 partidos para uma... todo dia você tem que conversar. E, pasme, foi criado mais 2 depois dos 28, agora tem 30, com assento
na Câmara, porque teve deputado que saiu de um partido que foi para lá, a Rede e outros mais. Então nós temos 30 partidos hoje, cada partido tem um presidente e tem um líder da bancada. Então tem que conversar com todo mundo. Então é um humor que você não fecha mais as bancadas, você tem que conversar com o parlamentar. Individualmente. Ficou um xerém. Isso dificulta o diálogo, seja um prefeito, seja um governador ou presidente da República. Dificulta demais. E como é um ano que houve muita polêmica entre problemas extremados, da chamada conservadorismo com o liberalismo, tem políticas extremadas ali dentro, então vira tipo jogo de torcida. Nem se discute mais mérito. Eu vejo, assim, tem alguns pontos que assim, não tem conversa, é sim ou não, e aí fica muito ruim a relação. Mas eu acredito que agora o ministro Jacques Wagner está lá, o Bezoini, cuidando dessa parte política, muita coisa já melhorou nessa relação com o Congresso. Deputado, e a situação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Tem um acordo dele com o Planalto para que ele não seja cassado e a presidente não seja impedida? Ou é só especulação? E diga, o que tem nisso? Quem inventou essa história foram os tucanos. Porque quem dá toda a sustentação política para o Eduardo Cunha é o PSDB. Agora, como as coisas se acalmaram um pouco mais de uns 30 dias para cá, aí eles estão dizendo que só se acalmou. Mas se acalmaram porque... na proporção em que piorou a situação do Cunha, né? Pois é, mas isso é uma outra coisa que eles querem usar isso como justificativa para dizer que tem um acordo do governo com o Cunha. Não tem acordo nenhum, né? O que está se fazendo é negociar toda semana a pauta que importa para fazer a economia voltar a crescer no país. Mas, por exemplo, se o Eduardo Cunha sofrer, de fato, um processo, que na verdade já está no Conselho de Ética, mas se ele vê que vai ser destituído do cargo, ele não pode acelerar o impeachment? Não, está na mão dele, ele pode fazer como ele quiser. Mas é porque não tem fato contra Dilma. Não pesa nada contra a presidente. Não tem uma coisa. Mas e as pedaladas? Que a presidenta Dilma a recomendação do tribunal? Não, mas aí é uma palhaçada do Tribunal de Contas da União. Eu digo isso na cara do presidente se ele aparecer na minha frente. É palhaçada. Porque pedalada existe desde Figueiredo para cá. Nunca foi julgado. Mas outra coisa, nunca pior, foi julgado as contas presidenciais. O que acontece? O Partido dos Trabalhadores, nos últimos tempos, vem se comparando com o que de pior aconteceu na política pregressa do Brasil, para justificar os erros atuais. Não de jeito nenhum. Não tinha a Polícia Federal como é que era atuada. Um delegado que estivesse fazendo uma coisa, ele era transferido, ele era punido sumariamente. Não tinha isso que você está vendo hoje não, Rogério. O Ministério Público tinha um chefe chamado Brindeiro, que foi apelidado de engavetador da República, porque o senhor Fernando Henrique mandava engavetar os processos sim, e agora não tem isso. Então quero botar isso na nossa responsabilidade, não, isso é responsabilidade tucana, que engessava o Ministério Público, engessava a Polícia Federal, engessava todo mundo. Então essa conta não é nossa, essa conta é do senhor Fernando Henrique Cardoso e dos tucanos no Brasil. Então agora nós estamos querendo separar o joio do trigo e graças a Deus o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão sábia, que é proibir terminantemente financiamento de campanhas políticas através de empresas. Eu não sei nem como é que vai ser mais as eleições de 2014, porque está tudo proibido. Eu não sei quem for candidato, deputado, se prepare. O ano de 2015 já está terminando, né? Quer dizer, tem alguns dias ainda lá no Congresso, na Câmara. O que é que o senhor pretende para aproveitar melhor esse resto de tempo antes do recesso? Olha, nós temos uma pauta corrida, né? Nós temos que dar conta da LDO, do PPA, do orçamento, tem que votar os vetos presidenciais ainda que ainda não foram votados, temos que votar 2 PLN para fazer o tal do ajuste fiscal de 2015. Vai dar tempo de fazer tudo isso? É o que nós estamos falando de projetos que aumentam as receitas do país sem precisar de criar imposto, tem tudo isso para daqui para o dia antes do Natal, dia 18 de dezembro, mais ou menos. Então, mas nós estamos confiantes e acho que nós vamos dar conta. Conversei com o deputado federal Cibá Machado, do PT. Obrigado, deputado. Eu que agradeço aí, Rogério. Muito obrigado, meu guerreiro. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí.